E a gente segue a discussão sobre os 50 anos da ditadura militar. O cineasta Camilo Tavares continua aqui conosco e junta-se a nós também o jornalista Oscar Pilagalo, que em seu livro História da Imprensa Paulista mostra como a mídia apoiou a ditadura no começo do regime militar. Eu já mostro o livro aqui para vocês, História da Imprensa Paulista, que na verdade é bastante da história da imprensa brasileira. E aqui, bem-vindo o DVD, que eu estava torcendo que saiu no ano passado. Eu tinha assistido o filme, quando é que vai sair o DVD? Saiu, né? O dia que durou 21 anos. Eu pergunto para você, nessa questão da imprensa, a gente vê aqui que a imprensa apoiou e ficou muito surpresa. A imprensa não sabia do que estava... A imprensa americana não sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil e que os Estados Unidos estava apoiando a ditadura? Olha, eu acho que a imprensa americana, em boa parte, foi, digamos assim, ludibriada por toda essa farsa que foi montada, né? O embaixador Gordon, né, que foi aí o pilar, né, que fez toda a estratégia para acontecer o golpe aqui no Brasil, ele fazia questão de primeiro convencer a opinião pública americana, né, da necessidade desse golpe. Então a gente teve acesso ao material de 62, onde o embaixador já se direciona à Casa Branca dizendo, olha, nós temos que fazer um comunicado à imprensa americana de que o João Goulart está seguindo o caminho do Fidel Castro. Então ele já inventou uma mentira, né, que não era bem isso, e que passou a ser uma verdade, né? Então a imprensa teve um papel muito fundamental nisso. Claro. E aqui no Brasil é importantíssimo dizer que os Estados Unidos passou muita verba, né, muito dinheiro aos meios de comunicação, né, para justamente fazer uma campanha maciça de difamação do João Goulart. Né? No filme mesmo tem relatos do Plínio de Arruda Sampaio e outras pessoas que viveram a época, dizendo, olha, não havia um minuto sequer das 24 horas do dia que não houvesse uma notícia no rádio, no jornal, né, difamando o João Goulart e colocando o João Goulart como uma ameaça. Né? Claro. Então tudo isso foi criado, em boa parte, pela imprensa. Pouca gente sabe isso e é muito bom o seu documentário esclarecer isso e o seu livro aqui, nesse capítulo, especialmente dedicado à imprensa na ditadura, que a imprensa brasileira, na sua grande maioria, apoiou sim o golpe militar, eu acho que com exceção da última hora, do Samuel Weiner, exatamente, né? Que era pró-João Goulart. Exatamente, Enfim, não foi nenhuma novidade isso. Na verdade, nem precisaria desse apoio dos Estados Unidos para estimular, porque toda a imprensa paulista porque no caso o livro trata da imprensa paulista, sim, mas do Rio, enfim, a imprensa do Brasil de modo geral, apoiava o golpe, quer dizer, era contra o Jango, mas não só contra o Jango, quer dizer, era a favor realmente da deposição, e evidentemente isso só se daria através de um golpe. E, então, quer dizer, isso porque os donos de jornais eram empresários e tinham medo realmente que o comunismo se instaurasse no Brasil, é isso? Havia essa leitura que não era só dos jornais, era uma coisa disseminada, né? Quer dizer, o que se pensava era o seguinte, quer dizer, o Jango estaria à frente de um golpe de esquerda ou de uma manobra continuista. Havia uma dúvida aí. E para deter esse projeto, então, se fez um golpe reacionário militar. Né? Basicamente, foi eram as cartas que estavam na mesa. Né? Eles achavam que os militares iriam sair logo, é isso, né? O discurso era esse. Exatamente. Quer dizer, quando os militares entraram, a ideia era, enfim, colocar ordem na casa e devolver o poder em pouco tempo. E logo a imprensa percebeu que não era exatamente isso que ia acontecer, o que fez grande parte da imprensa que apoiou o golpe no primeiro momento já desembarcar mais ou menos em seguida. No Rio de Janeiro, o Correio da Manhã, que foi um jornal que fez editoriais violentos em favor da deposição do Jango, logo em seguida passou a denunciar torturas e desembarcou totalmente do apoio. Outros jornais demoraram bem mais e a partir de 68, enfim, a maioria começou a... E aí as coisas modificaram. Você queria complementar? Eu queria que tenha um mecanismo, que é o IPES e o IBAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que tinha uma relação direta com os jornais até antes do golpe. Então, que acho que é importante ressaltar isso, ou seja, que houve uma campanha para nos convencer, né, nós brasileiros, e nós compramos uma ideia que, no fundo, era uma paranoia da Guerra Fria. Sim. Não era, né, o comunismo, né, era mais uma coisa de Cuba, né, mas será que no Brasil era isso? Eu acho que não, né? E os documentos, os telegramas que nós pesquisamos comprovam que, inclusive, as palavras eram muito cuidadosamente escolhidas
para fazer um anúncio à imprensa de que o João Goulart era uma ameaça comunista, né? Sim. Então, acho muito importante essa farsa mesmo que a população comprou, né? De que o João Goulart era um perigo, né? E isso foi criado ao longo dos anos, ou seja, 62, 63, né? E principalmente 64, né? E aí não há governo que resista a uma campanha tão forte. Foi o que aconteceu. Na verdade, logo na posse dele já houve quer dizer, teve aquela posse super complicada, porque ele não podia tomar posse como presidente com plenos poderes, tomou posse como um primeiro-ministro, assim, dividindo o poder com o primeiro-ministro. Já nesse momento, já havia uma campanha forte para, enfim, desmoralizar, para derrubar. Só que naquele momento não foi possível, porque houve esse parlamentarismo que contornou a crise e o golpe foi adiado. Na verdade, esse golpe está previsto desde 54, com o suicídio do Getúlio Vargas. Nessa época, foi o suicídio do Getúlio que causou uma comoção tão grande que acabou adiando por 10 anos o golpe. Mas naquela altura, os atores eram os mesmos. Era a UDN, eram vários órgãos de imprensa que apoiavam a UDN, apoiavam a solução golpista. Eu fui procurar e achei você no YouTube, Camilo, falando também sobre isso, o papel da imprensa, sobre o seu documentário. Eu vi que você visitou uma exposição no CCBB que mostra a importância da imprensa nanica, inclusive, certo. Né, durante a ditadura, para que fosse fomentado o esclarecimento do que estava acontecendo. Sim. Você se viu diante disso, né? Sim, ou seja, né, você vê que existia toda uma imprensa alternativa também que tentava denunciar a tortura até fora do Brasil, né? Ou seja, havia a imprensa alternativa que tentava batalhar justamente os grandes meios de comunicação, né? Mas realmente uma das tragédias, eu acho, que aconteceu foi isso, que a população, em grande parte, comprou uma ideia que não era nossa, né? Claro. Que eu acho que o seu livro aqui também deixa claro, e acho que atualmente as pessoas também pensam nisso, que a partir do assassinato, hoje a gente pode dizer assassinato do Vladimir Herzog, em 75, que era diretor aqui da TV Cultura. Aliás, os militares diziam que a TV Cultura era infiltrada por comunistas. A partir do assassinato, que foi colocado por eles como um suicídio, acho que a partir dali a ditadura começou a se enfraquecer. Eu acho que sim, porque a partir desse momento, assim, para a grande maioria da população, começa realmente a haver um reconhecimento de que a coisa ia muito mal, no sentido de um governo que apoiava torturas e cometia assassinatos e tudo mais. Antes, claro que isso existia, e até mais, na verdade. Entre 69 e 73, a situação era pior do que em 75, quando ele foi assassinado. Mas era uma coisa muito de porão, assim, e muita gente ou não sabia ou não queria saber. Afinal de contas, o Brasil tinha um milagre econômico, a classe média estava bem. Então era uma coisa assim, não vamos mexer nesse negócio, deixa, tá bom assim, entendeu? Em 75, não, aí teve esse assassinato de grande repercussão, ao mesmo tempo a economia estava mal, já começava a vazar. Sim, foi uma gota d'água ali a questão da morte do Vlado. Exatamente, né? Aí isso daí ganhou um público grande. Claro. Né? Nós temos aqui um depoimento de um coronel torturador que se chama Paulo Malhães. Vamos ver, eu gostaria que vocês falassem sobre. Naquela época não existia DNA, concorda comigo? Então, quando você vai desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Arcada dentária, digitais, só. Matei na rua, na casa, acho que muito pouca gente. Pois é, Camilo, o que você acha? Ele está falando aí para a Comissão da Verdade. O que você acha disso? Porque no Brasil, ao contrário da Argentina e do Chile, isso agora parece que está sendo resolvido aos poucos, né? Pois é, acho que, felizmente, a gente está abrindo um pouco essa ferida, né, para a gente conseguir sanar um pouco esses erros do passado e até para dar nome aos bois, ou seja, Castelo Branco, Costa e Silva foram ditadores, né? Os torturadores, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, foram torturadores, né, justamente para dar nome correto ao que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa verdade, né? Mas eu acho que é louvável qualquer esforço nesse sentido.
me assusta ainda é a naturalidade com que se expõe à tortura, e depoimentos como esse, né, me deixam com medo. Oscar, que você eu acho assim, do ponto de vista da história, eu acho bom que tudo isso venha à tona, entendeu? Não no sentido revanchista, nada disso, mas assim, a gente conhecer a história, claro, até para evitar a repetição dela, né? Exatamente. Acho que é importante que esses depoimentos realmente ganhem a mídia de um modo geral e as pessoas fiquem sabendo disso, né? Para a história não se repetir. Porque eu fiquei sabendo através de uma pesquisa do Instituto Vladimir Herzog que mais de 50% das pessoas ou achava que a ditadura não fosse importante ou não estava nem aí com essa possibilidade de voltar porque não tem conhecimento. Agora, através de um documentário como o seu e através de um livro como o seu tão esclarecedor, eu acho que isso, dependendo da gente aqui, não vai acontecer de novo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Maravilha.